Curta o vídeo e siga o canal. Uma visão criativa para compreender como a decisão judicial se entrelaçou com a eleição da FPF. Resumo a eleição para a presidência da Federação Paulista de Futebol FPF, realizada nesta quarta-feira. Foi autorizada após o Centro Brasileiro de Mediação e Arbitragem concluir que não havia requisitos para manter a decisão judicial que havia suspendido o pleito no dia anterior. Com a realização da Assembleia, Reinaldo Carneiro Bastos, presidente da entidade desde 2015, foi reeleito por aclamação para o mandato de 2027 a 2030. Tutela de urgência. A decisão foi tomada por árbitro de emergência após a FPF ingressar com pedido de tutela de urgência. O objetivo era justamente avaliar se deveriam ser mantidos os efeitos da liminar concedida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Apesar de liberar a realização da eleição, o CMA ressaltou que a medida tem caráter cautelar e não encerra o mérito da disputa. O caso seguirá para análise do Tribunal Arbitral, que poderá revisar os atos e até anular o pleito, se for o caso. A Liga Mauaense de Futebol, responsável pela ação judicial que suspendeu a eleição, foi procurada, mas não respondeu até o momento. A matéria será atualizada em caso de manifestação. A arbitragem prevalece sobre decisão judicial. O CMA entendeu que sua atuação não representou uma revisão da decisão do TJSP, mas o cumprimento do que havia sido determinado pelo próprio judiciário. Assim, o centro considerou que cabe à arbitragem a análise final sobre a suspensão. Nesse contexto, a decisão destacou que a Justiça comum atuou de forma provisória com o objetivo de garantir a utilidade da arbitragem. Ao avaliar os requisitos da tutela de urgência, o árbitro concluiu que não havia risco iminente que justificasse a manutenção da suspensão da eleição. O documento aponta que a Liga Mauaense questiona atos relacionados a uma assembleia realizada em janeiro de 2025, mas só levou o caso à Justiça às vésperas da eleição de 2026. Para o CMA, o intervalo de mais de um ano enfraquece a alegação de urgência e indica que o risco foi artificialmente construído. Esse entendimento segue linha semelhante à adotada pelo próprio TJSP em decisões anteriores, que também destacaram a demora da entidade em contestar os atos. Por outro lado, o CMA identificou risco concreto na manutenção da suspensão. Segundo a decisão, a paralisação do processo eleitoral poderia comprometer a organização administrativa da entidade e o planejamento do calendário esportivo. O árbitro destacou que o adiamento do pleito poderia afetar diretamente a preparação de competições futuras, como o Campeonato Paulista de 2027, além de gerar instabilidade na gestão da federação. Diante disso, considerou inviável suspender um processo eleitoral baseado em norma estatutária que ainda possui presunção de legalidade. O Judiciário manteve suspensão para preservar a arbitragem antes da decisão do CMA. O TJSP havia suspendido a eleição ao atender pedido da Liga Mauaense. A Corte entendeu que a medida era necessária para preservar a utilidade da arbitragem, já que a realização do pleito poderia gerar efeitos de difícil reversão caso ocorresse sob um estatuto questionado. A Justiça também negou o pedido de reconsideração apresentado pela FPF, reforçando que o mérito da disputa, incluindo a validade do estatuto e das regras eleitorais, deve ser analisado exclusivamente na arbitragem. Veja também, deixe seu comentário. O autor da mensagem, e não o OL, é o responsável pelo comentário. Leia as regras de uso do OL. Encerramento curto e CTA criativo. Obrigado pela leitura. Curta o vídeo, siga o canal e fique atento às próximas decisões que podem reconfigurar o cenário do futebol paulista. Compartilhe sua opinião nos comentários.